crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Professora Nádia ou Tia Nádia, como vocês preferirem. No nosso encontro de hoje, a gente vai ver alguns animais da África ou do continente africano. Esses dias nós estamos falando muito sobre o continente africano e dessa vez é hora da gente falar um pouquinho sobre os animais do continente africano. Vamos lá? E o nosso fortalecimento pedagógico de hoje tem como tema Animais da África. Os campos de experiência, traços, sons, cores e formas. O principal objetivo de aprendizagem é desenvolver habilidades de apreciação e leitura de imagens, das artes visuais, desenhos, quadros, audiovisuais, fotografias, esculturas, entre outros. Os direitos de aprendizagem assegurados é o brincar, participar e explorar. Animais da África. Está aí o continente africano. Esse continente que é o terceiro continente maior do planeta. É também o continente onde estão os animais maiores, mais pesados e também mais velozes do mundo. É um continente com uma diversidade enorme de animais. Hoje a gente só vai ver alguns, mas fica a dica para você pesquisar mais sobre os animais do continente africano. Olhem aí esse continente. Vejam aí essa foto do continente africano, repleta de animais. Temos o rinoceronte, o elefante, os gorilas, macacos, zebras, hienas, tigres, búfalos, entre outros. E vamos começar a ver não só os animais, mas primeiramente a gente vai ver o ambiente natural desses animais. Onde será que eles vivem? Vamos ver? A savana africana. A savana são espaços que ocorrem predominantemente em climas tropicais. Recobrem áreas na América do Sul, África, Ásia e Oceania. No Brasil, elas correspondem ao Cerrado e à Caatinga. Possuem vegetação composta por gramas e arbustos e as árvores são bem esparsas. Isso quer dizer que de uma árvore para outra há um espaço muito grande entre elas. Esse é o lugar natural onde os animais que nós vamos ver hoje, eles habitam. Isso não quer dizer que esses animais só estão no continente africano, mas eles estão presentes em uma maior quantidade. A savana, como a gente viu, ela é presente também em outros continentes do mundo, mas tem suas particularidades no continente africano. Olha aí o nosso primeiro animal, o elefante. Prestem bem atenção à imagem. O elefante é a maior espécie de mamífero terrestre. Ele é conhecido por sua enorme tromba que o ajuda a beber água, possui grandes presas na mandíbula superior e que crescem por toda a vida. O nome dessas presas chama-se marfim. Os elefantes, eles vivem em média 56 anos. Vamos ver mais um animal. Olha aí, o leão. Vamos observar a imagem e prestar atenção no que a professora está lendo. O leão é um animal mamífero, felino, vertebrado e carnívoro. Isso quer dizer que o leão se alimenta de outros animais. É conhecido como o rei da selva. Podem ser encontrados na Ásia, África e Europa.
sendo que a maior parte deles vivem nas savanas africanas. Eles dormem a maior parte do dia e reservam apenas 5 horas diárias para caça e para estar em grupo. Olha aí um outro animal que também faz parte do grupo dos animais do continente africano. É a girafa. E mais uma vez, vocês vão prestar bem atenção à imagem da girafa. As girafas são animais mais altos do mundo. São mamíferos. Isso quer dizer que eles têm os seus filhotes e esses filhotes se alimentam do leite materno da fêmea. Também são herbívoros, que se alimentam especialmente de plantas. E a sua planta favorita é a acácia. Chega a medir 5,7 metros de altura e geralmente a fêmea dá à luz a um único filhote. Olha aí, o próximo animal é o hipopótamo. O hipopótamo é muito comum em alguns desenhos ele parecer um animal dócil, mas não é bem assim. Vamos ver um pouquinho mais sobre os hipopótamos e prestem atenção também na imagem. Os hipopótamos são animais semi-aquáticos, ou seja, passam uma boa parte da vida dentro da água, mas também são terrestres. Podem ser encontrados em rios e lagoas. Junto com os elefantes e rinocerontes, os hipopótamos são mega herbívoros, ou seja, são animais de grande porte que se alimentam apenas de plantas. São animais extremamente agressivos e perigosos. Fica impossível em um mesmo lugar que estão os hipopótamos a presença dos seres humanos, pois geralmente estes são atacados pelos animais. Olha aí o nosso próximo animal, é a hiena. Observem a imagem e vamos ouvir mais um pouquinho sobre ela. A hiena é um animal mamífero e carnívoro, se alimenta de restos de outros animais em decomposição e também da caça de outros carnívoros. São animais agressivos. A fêmea é mais pesada e mais agressiva do que o macho. Isso faz com que a fêmea ela seja a grande líder do grupo, pois a hiena, assim como os outros animais que a gente viu, eles vivem em grupos, até por uma forma de defesa. Ela é famosa por emitir alguns sons que se assemelham a risos humanos. Esses sons nada mais são do que indicadores de dominação do lugar onde elas estão. Isso quer dizer que onde elas estão sorrindo ou emitindo seus sons, elas estão dizendo ali que elas são dominadoras daquele lugar. A zebra é um mamífero que faz parte do mesmo gênero do cavalo. É quadrúpede, ou seja, anda de 4 patas. Possui casco, cabeça grande e longa, crina e cauda. Mas sua característica mais marcante são suas listras, que servem como impressão digital. Mas olha só, uma curiosidade. As listras não só servem de impressão digital, não. Alguns estudos dizem que essas listras servem para confundir os insetos, principalmente as moscas. Outros estudos também dizem
que essas listras servem para balancear a temperatura desse animal. Pois é, mas de uma coisa é certa, as listras na zebra são únicas. Cada animal tem a sua impressão. É como se fosse a identidade de cada um. E aí, por hoje, é só. Nós vimos esses animais, mas como eu disse, é uma infinidade de animais que existem no continente africano. Mas vocês prestaram bem atenção nesses animais? Agora a gente vai jogar junto, certo? É o jogo das sombras. Vamos ver se você acerta de quem é a sombra daquele animal. Qual é o animal da sombra? Vamos lá? Olha aí, essa é a imagem de uma savana, ou seja, do bioma que mais predomina no continente africano e é onde os animais que nós vimos hoje habitam. Mas você poderia me dizer que sombra de que animal é essa sombra? E aí, esses animais, a característica principal deles é a sua tromba, que serve para levar água até esse animal e também para ajudá-lo a se alimentar. Ele também tem essas presas superiores, que são chamadas de marfim. Você consegue me dizer de que animal a gente está falando? E se você disse que essa sombra é do elefante, você acertou. É a sombra do elefante. Vamos ver outra sombra? E aí? Essa sombra é de um animal cuja principal característica são os sons que esses animais emitem, que parece uma risada de um ser humano. Esses sons servem para dominação do lugar onde eles estão, daquele espaço. Você consegue me dizer qual é o animal que essa sombra pertence? E se você falou que essa sombra é da hiena, você acertou. É a principal característica dela, é emitir alguns sons que parecem pessoas sorrindo, dando altas gargalhadas. Vamos ver mais uma sombra. Essa sombra pertence ao animal que é considerado o rei da selva. Apesar desse título nobre, esse animal passou boa parte do dia dormindo e só separa 5 horinhas do seu dia para caçar e para estar com o seu grupo. Você já sabe de quem é essa sombra? E se você falou que essa sombra é do leão, você acertou. É do Rei Leão. Vamos para mais uma? E aí? Esses animais, eles não bebem água todos os dias. Conseguem passar alguns dias sem beber água. Correm de 32 a 60 quilômetros por hora. Dormem em pé, mas também podem se deitar. É o único animal que alcança a própria orelha e é o animal mais alto do mundo. Se alimenta basicamente de plantas. A principal delas, ou seja, o prato preferido, são as acácias. Você já sabe de que animal eu estou falando? E se você disse que esse animal é a girafa, você acertou. Vamos lá? Ver outro animal? E aí? Esses animais, apesar de nos filmes e desenhos ele parecer um animal dócil e maleável, né, manso,
Ele não é nada disso. É um animal extremamente perigoso e agressivo. Passa boa parte do seu tempo dentro de rios ou lagos. Você sabe de que animal eu estou falando? Ele também é herbívoro, ou seja, se alimenta de plantas. É chamado mega herbívoro. Não só ele, mas também os elefantes, que são animais de grande porte que se alimentam basicamente de plantas. Você já sabe de que animal eu estou falando? E se você disse hipopótamo, você acertou. Vamos ver essa outra sombra. Esse animal é muito parecido com o cavalo. Tem crina, cauda, é quadrúpede, ou seja, anda de 4 patas. Porém, ele se diferencia do cavalo por suas listras. Ele é um animal que tem 2 cores, branco e preto. As suas listras são sua impressão digital, ou seja, são únicas. Cada animal tem o seu desenho. Você já sabe de que animal eu estou falando? Quem falou zebra, acertou. E o nosso jogo de sombras fica por aqui. Agora é hora da gente fazer uma contagem dos animais. Vamos contar? E chegou a parte agora onde nós vamos contar os animais do quadro, tá certo? Vocês contam os animais. O primeiro animal da lista é a girafa. A gente vai dar um tempinho para vocês contarem. Vamos contar quantas girafas tem no quadro? Tempo. 1, 2, 3 e já! São 5 girafas. O nosso próximo animal que nós vamos contar é o leão. Vamos contar quantos leõezinhos tem no quadro? Tempo. 1, 2, 3 e 8 leõezinhos tem no quadro. Agora nós vamos contar os elefantes. Tempo. 1, 2, 3 e já! 7 elefantes. E agora apareceu um animal que nós não vimos no encontro de hoje. Esse animal é o orangotango, que também é um animal pertencente às savanas africanas. Vocês podem mandar algum adulto, fazer uma pesquisa sobre esse animal. E aí você fica conhecendo um pouco mais da vida desses animais, tá certo? Mas vamos contar quantos orangotangos nós temos no quadro. Tempo. 1, 2, 3 e já! 6, olha o número 6 aparecendo aí. Agora chegou a vez desse animal, que é muito parecido com um cavalinho, só que se diferencia por suas listras brancas e pretas. Vamos ver quantas zebras tem no quadro? 1, 2, 3 e 4 zebras. Isso mesmo, essa foi nossa contagem de hoje.
tivemos contagem dos animais, jogo de sombras. Espero que vocês tenham gostado dos nossos jogos e gostado também de ter conhecido um pouquinho mais desses animais do continente africano. Até o nosso próximo encontro.